nesse momento pandêmico, mas está me dando mais, está sendo mais problemático para mim agora, esse terceiro semestre, assim, do que os outros, assim, de saudade de primeiro dia de aula, de conversa no pé da mesa, enfim, tá bem estranho. E então é isso. Então acho que vai passando o tempo, né? E a gente com a expectativa de que a gente uma hora ia conseguir se ver, e aí, enfim, tá bem difícil essa coisa descorporificada, né? De que a gente, enfim, fica se vendo assim só nas cabecinhas flutuante. Fabi, ó, pra você ficar feliz. Ah, que lindo! Então, a época que a gente se encontrava, fazia tsurus quando a vida estava muito difícil. Mas esse eu dei para vocês no último dia de aula, não foi? Foi. Foi. Então, Faz imagina, tempo, acho que faz 2 anos já. se não fizer mais. É. Porque esse é o papel que a minha mãe me deu uma vez no começo do ano. Ela me deu um calendário que todo dia você transformava o papel do calendário em tsuru. Aí, que bacana. Bom, saudades dessas coisas, né? Bom, mas vamos lá. As abaiomis que a gente fez na disciplina também de desigualdades. Então, essa era uma disciplina que a gente também saía, né? Ia para museu, ia para a cidade. Enfim, gente, vamos lá. Que a gente nem pode reclamar tanto, né? Que a gente, pelo menos, consegue minimamente ficar em segurança. Então, é isso, né? Estamos aqui. Bom, gente, eu vou, então... Acho que eu só devia ter impresso, que ficava mais fácil, que vou ter que ficar alternando, né? Mas só para vocês, qual que é o percurso hoje, né, da discussão? Também vou tentar terminar por volta das 3h15, né, 3h20, para a gente ter tempo para conversar. O percurso hoje, acho que são 3 momentos, né? Um que é... Olá, pessoal. Kimi... Oi, gente, desculpa aqui o atraso, meu laptop travou, teve que começar tudo do zero, acho que ele está à beira do falecimento aqui, mas cheguei, ele está à beira fazer a passagem. Desculpa o atraso, mas já estou aqui, obrigadão. Que bom, Kimi, porque a gente vai ficando nervoso, né, quando eles ficam dando esses sinais. Mas a gente tinha acabado de começar. A gente estava aqui só falando do percurso, que eu vou colar aqui no chat, gente, para ficar mais fofo. Mais fofo é ótimo. Eu li a mensagem para ficar mais fácil, para ficar registrado sem precisar ficar projetando. Então, uma primeira momento da discussão, que é tentar pensar as diferenças das identidades, né, dentro do conjunto, né, das lutas por justiça. E aí eu acho que a gente trabalhar com os 2 textos, né, num eixo que é global, que seria relativo, né, ao que o Geertz está chamando de futuro do etnocentrismo, e um eixo mais local, que eu acho que daí o texto da Manuela Carneiro da Cunha ajuda a gente a pensar, né, que é como o Estado-nação, ele passa a se tornar mais poroso, né, às demandas por diversidade, né. Os 2 textos, né, o do Geertz e do Manuela Carneiro da Cunha, são textos meio contemporâneos, né, o texto do Geertz é de 85, na verdade é uma palestra que ele dá em 85, e o texto da Manuela Carneiro da Cunha também é mais ou menos de 86. Então é ali, né, no período aí da transição, um pouco antes, né, da discussão, né, constituinte, né, e da garantia, então, constitucional, né, da titulação coletiva da terra, né, às comunidades indígenas, mas já é um dos passos aí nesse movimento de reconhecimento, né, eu acho que ela lida mais com a legislação ainda de 75, né, ela está respondendo a uma demanda do Estado para a possibilidade de titulação relacionada a uma legislação de terras, né, anterior. Então, ainda é um processo um pouco distinto daquilo que vai ser o mais comum a partir de 88.
Então, acho que na semana passada, a partir do texto do Laraia, acho que a tentativa era tratar da antropologia, né, e ele mesmo comenta isso, né, o Geertz também comenta isso no texto dele, que é como se a gente pudesse marcar, né, o início da antropologia enquanto ciência em diferentes momentos da história, né, e em diferentes territórios, né, então, pode ser com Heródoto, pode ser com o Taylor, pode ser como tentei propor para vocês, a partir de 1492 e tudo aquilo que esse encontro, né, radical produz em termos de reflexão, né. Então, acho que na semana passada, como o objetivo era fazer essa introdução de como a antropologia construiu o conceito, né, a noção de cultura, a gente ficou ali, né, numa história da antropologia que tem início entre, né, os séculos XIX e XVIII, né, porque aqueles eram os marcos do debate que interessavam para a gente, justamente por conta da questão das conexões da antropologia, né, com uma certa antropometria, com uma criminologia antropológica, enfim, justamente essa conexão com a antropologia, com um momento em que também estava se constituindo dentro do campo científico a noção de raça, né, então por isso que a gente marcou ali esse começo. Mas, né, seria possível também tomar as navegações do século XV como marcos relevantes, né, não para a descoberta de uma alteridade radical, mas para a emergência de perguntas muito importantes, né, das quais se desdobra a própria construção da identidade da Europa ou do Ocidente moderno, né, tanto do ponto de vista religioso, quanto filosófico, quanto político, como epistêmico. Então, a ideia de que essa identidade, ela também foi meio sendo coagulada, né, acho que essa é um termo, né, mas um pouco essa coisa de que ela vai sendo, né, adensada, ela vai ganhando, né, materialidade, vai encorpando, né, justamente no encontro com vários outros, né, Ásia, né, África, mas também com as Américas, né. Então, o Santiago Castro Gomes, num texto, né, que se chama... gente, que tá vendo? Esses computadores são tudo louco, agora eu não tô achando onde está o negocinho. Mas é num texto que chama Ciências Sociais, Violência Epistêmica e o Problema da Invenção do Outro, ele vai dizer que a persistente negação desse vínculo entre modernidade e colonialismo por parte das ciências sociais tem sido, na realidade, um dos sinais mais claros da sua limitação conceitual. Impregnada desde as suas origens por um imaginário eurocêntrico, as ciências sociais projetaram a ideia de uma Europa ascética e autogerada, formada historicamente sem contato algum com outras culturas. A racionalização, em sentido weberiano, teria sido resultado da ação de qualidades inerentes às sociedades ocidentais, né, que operaram a passagem da tradição à modernidade, e não da interação colonial da Europa com a América, a Ásia e a África a partir de 1542. E já vou... 1542 não. Olha, gente, eu digitei tudo absolutamente errado, agora que eu percebi o que eu fiz. 1542. Por que isso né, acho que a semana passada até comentei em alguns momentos que o Laraia, ele faz uma narrativa muito encadeadinha, né, uma narrativa bem lisinha, né, olha, tinha essas teorias, né, até porque é um texto introdutório, ele fala, né, ele explicita que ele não vai entrar nos diferentes debates, então é uma narrativa bastante linear, né, sobre a história da antropologia. Acho que aqui se trata, né, de também introduzir aí, até por conta do tema, que é tentar entender como essa noção, né, obrigada, Sabrina, eu podia ter colado também. É um texto do Santiago Castro Gomes, que a Sabrina colou o título. Eu ponho lá na pasta também, mas é um texto que se encontra bem fácil também na internet. Então, aqui, acho que, né, o próprio Santiago Castro Gomes, assim como o Aníbal Quijano, enfim, assim como
vários pensadores, né, decoloniais, né, aqui na América Latina, eles vão tentar quase que dar um passo atrás, né, dizer, olha, essa narrativa, tudo bem, ela está aí, né, ela produz os seus efeitos, mas é preciso, para a gente conseguir se desembaraçar, dar um passo atrás e também propor uma outra compreensão em que a gente consiga entender de forma mais articulada, né, essa relação de produção entre as periferias, né, da modernidade e a própria Europa, o próprio Ocidente moderno. Então, entender de ponto de vista, né, como nessa relação, uma relação que frequentemente eram relações assimétricas, né, relações de dominação, de, né, invasão, de exploração, de escravização, né, como tudo isso também faz parte da maneira com que a Europa constituiu a sua identidade. E é por isso que eles vão, então, propor, né, acho que vale a pena ressaltar, né, que embora tenha alguns autores, né, que são esses que vão fazer essa crítica, um pouco organizar, né, essa crítica, né, da colonialidade, como o Henrique Dussel, o próprio Santiago Castro Gomes, que vai fazer isso em diálogo, acho que mais com o Foucault, né, mas o Aníbal Quijano, por exemplo, é um autor que esteve, né, desde os anos 60, 70, articulado, né, também num tipo de reflexão, né, sobre a América Latina, muito no campo marxista, né, e ele também vai se deslocando para poder incorporar, né, essas críticas que também são epistêmicas, né, também tem a ver com o modo com que as ciências sociais constrói, né, as suas perguntas, constrói os seus modelos explicativos, né, mesmo quando tentando se apropriar de algum modo, né, das referências teóricas que são constituídas, né, nesse centro dos espaços, né, que produzem o pensamento, Europa, mas depois, num dado momento, também Estados Unidos, né, como, então, articular isso e tentar entender isso de uma outra maneira, né, então essa ideia do sistema modernidade, sistema mundo moderno colonial, tem a ver com esse reconhecimento de que 1492, ao descobrir, né, ao mapear um último pedaço do mundo que até então estava desconhecido, permite, inclusive, né, começar a pensar em termos de um mundo como uma totalidade, né, mais ou menos conhecida, e que, então, as relações de poder, né, de conhecimento e de poder que vão se desenvolver, eles também não podem perder de vista, né, essa mútua, né, essas mútuas referências, né, então, justamente, essa coisa de chamar a atenção para o fato de que a modernidade como um projeto, né, também já comento mais sobre isso, mas ela se relaciona, ela se constitui, né, dentro disso que o Quijano chama de sistema mundo moderno colonial, né, peraí que só vou escrever aqui o nome do Aníbal. Não foi, gente, aqui. Aníbal Quijano. Então, o que o Castro Gomes também diz, né, que a gente pode entender que a modernidade é um projeto na medida em que seus dispositivos disciplinares se vinculam a uma dupla governamentalidade jurídica, que ele está usando, né, a noção de governamentalidade no Foucault, que na verdade é uma noção muito, né, simplesmente, né, a governamentalidade como uma racionalidade de governo, como as práticas, né, que são produzidas no exercício mesmo de pensar qual a melhor forma de conduzir os outros, né, então, é isso que quer dizer governamentalidade aqui. Então, entender que a modernidade é esse projeto que tem dois, né, enfim, que põe o pé no chão, né, que tem os seus pilares em pelo menos dois eixos, né,
que é o que ele está chamando de governamentalidade jurídica. De um lado, uma forma, né, de reflexão sobre o governo dos homens, né, e das coisas, exercida para dentro dos Estados nacionais, na sua tentativa de criar identidades homogêneas por meio de políticas de subjetivação. E aqui, uma série de instituições, né, de que a escola, certamente, né, e a escola certamente é uma delas, então, a escola, né, as fábricas, os manicômios, né, enfim, todas essas instituições que operam, né, essa separação entre letrados e letrados, loucos e capazes de razão, né, criminosos e não criminosos, ou seja, também a prisão, todas essas instituições vão constituir, dentro de cada país, as suas formas de operar, né, esse governo dos homens e das coisas, né, então, de um lado, essa governamentalidade exercida para dentro, e que, portanto, tem como um importante espaço de exercício o Estado-nação. Gente, isso começou a ficar muito difícil. Eu sei que eu falo que nem eu escrevo. A gente acha que é o contrário, mas eu falo abrindo um monte de vírgula, parêntese, travessão. Então, daí vocês me digam, por favor, tá? Se começar a ficar muito comprido. Então, de um lado isso, e de outro, essa governamentalidade exercida para fora pelas potências hegemônicas no sistema mundo moderno colonial, em sua tentativa de assegurar o fluxo de matérias-primas da periferia em direção ao centro. Ambos os processos formam parte de uma dinâmica estrutural que consiste nisso que ele está chamando de sistema mundo moderno colonial. Então, aqui, de um lado, né, porque eu estou trazendo isso, né, ele nem estava indicado, né, inicialmente, mas é porque eu acho que aqui, ele sintetiza um pouco porque que é importante para a gente articular um saber como o da antropologia, que inicialmente é colocado frente a uma tarefa de dar resposta, né, ou de explicar a diversidade humana, mas uma diversidade que tinha muito a ver com a distribuição das culturas nesse sistema mundo moderno colonial. Então, portanto, uma antropologia, né, que inicialmente ela opera nesse nível, né, de abstração, por assim dizer, que é entender as diferentes culturas, né, distribuídas, principalmente nos diferentes territórios, que são os espaços coloniais, né, demora um tempo, né, para que a antropologia também se coloque em questão, né, explicar essas culturas, né, a cultura camponesa, né, enfim, lidar com questões que são de diferenças culturais internas aos países. Em primeiro momento se trata, né, dessa diferença, né, cultural, dessas distâncias culturais, né, e, por outro lado, entender como essas noções que são produzidas pela antropologia, de cultura, de diferença, né, dessa passagem de raça para etnia, elas também vão acabar sendo incorporadas, por assim dizer, ao fazer dos Estados nacionais, né, e ao fazer de movimentos sociais, e também vão produzir efeitos aí que são efeitos distintos daquilo que se pensava inicialmente. Gente, está chovendo. Começou a chover aí também? Acabei de perceber aqui. Deixa eu só fechar a janela. Então, né, acho que a proposta é essa, né? A gente fala, né, de como o direito à diferença se torna, né, uma questão. Então, acho que é a gente entender como é que isso a gente pode marcar algumas diferenças, né, pelo menos analíticas, mas de qualquer maneira a gente está falando de um saber, né, que se constituiu em torno de relações de poder e, por outro lado, vai produzindo outros efeitos no fazer tanto dos estados quanto dos próprios sujeitos, né. De qualquer modo, e o texto do Santiago Castro Gomes, como é posterior ao texto do Girtz e da Manuela Carneiro da Cunha, né, ele é interessante porque, de algum modo, ele também vai mostrar aí para a gente, né, que isso que talvez nos anos 80 fosse muito mais sensível, né, que é que aparece no texto do Girtz, né, que é a globalização
como uma espécie de força que muda o status da diferença acumuladora de poder, no sentido de você não tem mais centro imperial, né, do colorizador, que vai, né, ser levado para os espaços, né, das periferias ou das colônias, né, como a globalização seria, né, supostamente, se você abre mão da ideia de sistema mundo moderno colonial, ela seria aquilo que permite uma trocas, pelo menos culturais e simbólicas, mais horizontais entre as diferentes culturas. Então a gente entende porque que em torno da globalização aparece, né, essa espécie de ansiedade quanto à possibilidade de uma dissolução, né, das fronteiras culturais, das fronteiras simbólicas, né, e, portanto, da perda da identidade na direção de uma espécie de monocultura, né, por assim dizer. E aí eu acho que talvez nesse momento, né, sei que quem fez Sociologia 2 comigo talvez lembre, tem aquele documentário, né, Escolarizando o Mundo, que enfim, que é uma, enfim, é um estudo, na verdade, das diferentes práticas, né, inclusive de organizações internacionais, na Índia, e como elas vão levando a escolarização, e como isso, ao invés de ter um efeito de integração, tem um efeito de desintegração das comunidades, e tem um efeito de impossibilitar, de algum modo, a interação, de promover, né, uma integração muito marginal, né, das pessoas que, de fato, são escolarizadas. Claro que isso não é nada desconhecido, eles estão lá, né, batendo bastante nisso, porque estão, né, tentando fazer a crítica, né, de uma instituição escolar que simplesmente, né, faz repor, né, uma lógica que é a lógica da colonização, né, com o impedimento dos estudantes falarem a sua própria língua, né, exigir que todo mundo fale inglês, fale da maneira correta, aprender ali uma série de coisas, são instituições, em geral, que são instituições de internação mesmo, né, as crianças saem das suas comunidades para ficar nessas instituições, enfim, acho que tem ali é isso, eles estão dedicados a, né, provar um ponto, que não sei se é necessariamente como a escola, mas de qualquer jeito fazer uma denúncia, né, de como a escolarização, muitas vezes, ela ainda repõe a escolarização, e a maneira como ela chega para algumas parcelas da população e para algumas comunidades, ela ainda vem muito imbuída na prática dos professores, na prática, né, da equipe escolar, dessa lógica do homem branco que deve salvar, né, as outras civilizações. Então, estou dizendo isso por quê? Porque, de fato, aí também existe uma crítica dizendo que se a gente se deixa levar, né, por esses currículos padronizados, por todas as definições das instituições internacionais de educação e tudo isso, o que se produziria, mais uma vez, seria essa espécie de monocultura. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção, né, para a maneira como o documentário se constitui, eles usam esse termo, né, uma monocultura humana, como se, então, a escolarização também fosse uma espécie de força, né, de produzir um mesmo tipo de produto, né, de fruto, que seriam essas pessoas escolarizadas, né. Então, a globalização, ela, né, num dado momento, quando ela era discutida, pelo menos nesses termos, né, acho que também, desde então, também muita água já rolou debaixo da ponte, nós estamos falando aí de quase 40 anos, né, de diferença da gente em relação ao momento que esses textos foram escritos, mas, de qualquer maneira, tinha ali uma expectativa de que fosse, né, ocorrer uma transformação. Então, de um lado, uma espécie de otimismo, né, de acabaram suas fronteiras, né, agora somos todos, né, enfim, a ideia de uma espécie de passaporte, né, para circular, né, nos espaços todos, né, ser cidadão do mundo, de um lado um otimismo, e de outro lado uma espécie de medo, né, de ansiedade quanto à possibilidade de perder, né, as bordas, né, da própria identidade.
E por isso também, né, que é um pouco como se fosse a ideia da coisa dos binarismos de novo, né, a ideia de que ou você dissolve tudo, né, no global, né, ou você tem que, então, reivindicar ali as características, né, exacerbando as características daquilo que é local, né. Enfim, então, acho que é isso, né, e uma coisa que o Santiago Castro Gomes disse, que a gente pode voltar ao final, é como, naquele sentido que ele falava de um governo dos homens, né, que tem a ver com a gestão das diferenças, né, e, portanto, com o Estado como aquilo que, né, a gente até comentou disso também na semana passada, né, a partir do texto do Pierre Clastres, né, que eu comentei, que o Clastres vai dizer todas as culturas são etnocêntricas, nem todas são etnocidas, né, uma das forças, então, de homogeneização é, sem dúvida, o Estado, né, uma força meio que tenta trazer tudo, né, para perto de se diminuir todas as distâncias em relação às suas próprias normas, né, então, acho que o que a gente pode depois também discutir é como a gente vai vendo uma espécie de mudança também, né, em que o Estado, justamente porque ele vai abrindo mão da sua presença, né, seja por razões orçamentárias, né, seja por razões mesmo, né, de que aquilo que se pretendia produzir, né, também deixa um pouco de valer, né, então você não precisa mais você tem uma série de outras formas aí de gestão diferencial das desigualdades que prescindem de algum modo, né, que fazem com que o Estado abra mão de tentar produzir uma homogeneidade, uma integração. Acho que é um pouco disso que a gente pode tratar. E aí, por isso, que eu acho que é importante, porque aparece, de algum modo, indicado ali, né, um pouco no contexto, ou com quem o Geertz está falando, né, porque ele tem aquele jeito de escrever que é bem divertido, né, cheio de ironias e tal, mas nem sempre a gente entende a referência que ele está fazendo, né, porque está pensando nos Estados Unidos, mas circulando também para alguns outros espaços. Mas acho que só para a gente também aí fazer um pouco de uma espécie de contexto, né, sobre, para entender do que exatamente ele está tratando. Gente, como tem um pessoal que chegou depois, só comentar para vocês que a gente substituiu, eu não sei que versão do texto do Geertz vocês leram, porque eu tinha posto lá uma versão que daí estava com vários problemas, aí a gente substituiu. Então, a versão mesmo que é mais legível, que tem menos problema, é essa, que é um capítulo. Porque a tradução que está no Horizontes Antropológicos estava com os problemas de edição, e aí ficava com uma leitura um pouco truncada. Lembrei disso porque, inclusive, isso é diferente no capítulo, né? Eles tiram um pouco as referências muito localizadas para facilitar a leitura mais, que a gente vai parando menos, né, ao longo da leitura. Bom, gente, se tudo bem até aqui, que era só um pouco para fazer o fio da aula passada com essa, eu queria agora trabalhar um pouco com algumas questões que são trazidas pela Nancy Fraser. Vou escrever aqui do lado, peraí. A Nancy Fraser, num textinho também bem curtinho, que a gente também coloca lá na pasta, que é um texto de 95. Da redistribuição ao reconhecimento, dilemas da justiça numa era pós-socialista, né? Então, enfim, já começa a levantar várias questões desde esse início, né? Mas acho que um pouco aqui o trabalho, né, que a Nancy Fraser vai fazer, e enfim, tem uma longa aí discussão, né, até, não sei, aquelas de você que fizeram a disciplina junto com a química, leram o Gessé, né, toda a questão do reconhecimento, como alguma coisa que também é bastante importante, né, do ponto de vista da experiência, né, de cidadania, no sentido de que
é de fato que confere materialidade, né, a esse estatuto, né, a cidadania como um estatuto, alguma coisa que de fato produz uma experiência, né, ali de ser justamente, né, reconhecido, né, para além de qualquer desigualdade, para além da sua posição, para além da sua profissão, né, a ideia de que ser reconhecido como um cidadão, né, lá conforme a discussão clássica, né, do Marshall, ela implica, né, ela dá acesso a um reconhecimento de uma natureza específica, né, e é por isso que, então, é possível conciliar, né, que a cidadania é conciliável, né, com uma estrutura desigual. Bom, o que a Nancy Fraser está tentando fazer aqui, e a partir de uma localização, que acho que é também importante chamar atenção, né, porque ela está fazendo isso dentro dos Estados Unidos, né, por que eu estou falando que é importante localizar? Porque justamente aquilo que define as fronteiras da cidadania em diferentes lugares, né, as fronteiras da experiência da cidadania em diferentes lugares, varia conforme os estados nacionais, e quando a gente está pensando nos Estados Unidos, a gente está falando de um estado-nação que quase que tem tanto liberalismo econômico, né, tanto liberalismo político como liberalismo econômico, um dos seus eixos de identidade, né, então, é claro que ela está fazendo aí uma análise, mas muito a partir da experiência do Estado Social, né, do welfare state nos Estados Unidos, né. Então, acho que uma questão que ela coloca, né, é como, justamente nesse projeto de modernidade, nessas formas de governo de que falava o Santiago Castro Gomes, né, se erige, né, a igualdade como um princípio, e a igualdade que deve garantir, né, aos indivíduos aquilo que cada sociedade entende, né, como sendo uma liberdade, né, de ser, né, quem ele quiser, enfim, de fazer, né, determinadas coisas, conforme as suas capacidades, enfim, a gente tem as versões, né, da igualdade, sejam, né, iluministas, sejam liberais, sejam social-democratas, enfim, a gente tem aí várias versões do que a gente entende por igualdade, né, mas de qualquer maneira como um princípio que também se centra num reconhecimento da importância, né, da liberdade individual, esse princípio ele vai dar origem a diferentes arranjos em diferentes espaços, ou seja, existem muitas maneiras de tornar o convívio com as desigualdades mais ou menos insuportável, né, e em geral o que acontece, né, é que quando você tem a operação, né, esse princípio da igualdade produzindo, né, os seus efeitos, e você tem regimes mais ou menos democráticos, né, participativos, em geral o que acontece é um processo em que, né, se vai ampliando aí, né, a compreensão de como esse princípio deve se traduzir em efeitos de fato, né, porque é isso, vai justamente, na esfera pública que você vai vendo o que funciona, o que não funciona, o que é insuficiente, né, o que é justo, o que não é, o que é injusto. Então, acho que é desse duplo, enfim, desses dois valores que estão presentes, né, na maioria das democracias ocidentais, ou pelo menos, né, também nos espaços nacionais que se orientam por tais valores, né, que a gente vai vendo esses arranjos, né, sendo produzidos, né. E aí a gente também poderia pensar que essa igualdade, ela pode se apoiar sobre algumas ideias, né, então se pode dizer que, enfim, por exemplo, quando durante a ditadura você tem, né, o Delfim Neto dizendo que é preciso primeiro fazer o bolo crescer para depois repartir, você tem quase que uma tentativa de dizer, bom, eu não estou contra
a uma melhor distribuição ou contra a igualdade, simplesmente você tem uma espécie de adiamento, né? Você coloca isso para um horizonte que tem a ver quando finalmente formos desenvolvidos, quando finalmente crescermos, enfim, quando finalmente acessarmos todas as promessas, né, da modernização. A ideia de redistribuição, que está bastante, né, que está completamente misturada, né, à própria emergência, né, de uma outra noção, que é a noção de classe, né, das experiências, né, das formas de pensar, das formas de fazer, né, das classes sociais, e essa redistribuição, ela pode ser tanto, né, do ponto de vista mais de oportunidades, né, no sentido de garantir, por exemplo, educação básica para todo mundo, né, de garantir que as pessoas tenham acesso a tratamentos de saúde no pré-natal, logo após o parto, nos primeiros anos. Então, pode ser tanto no sentido, né, daquilo que equaliza o ponto de partida, quando pode ser no sentido daquilo que altera a estrutura mesmo, né, de todas essas desigualdades, né, ou seja, redistribuir as posições, né, dizer que você não vai ter mais uma diferença de, né, em algum momento, como se chegou a se discutir, acho que na Suíça, eles chegaram, né, teve um movimento, né, um projeto de lei de iniciativa popular que buscava vedar que dentro de uma mesma empresa o cargo pior remunerado e, né, o cargo melhor remunerado pudesse ter uma diferença de que mais de 12 vezes, né, porque se entendia que essa seria uma maneira tanto de, né, de reduzir as desigualdades, mas sobretudo de controlar, de reduzir as desigualdades, inclusive, né, dizendo, bom, então agora, né, se não pode ter isso, se vai aumentar, né, o salário de um, você tem que aumentar também o de outros, mas também uma maneira de prevenir, principalmente nas empresas que são do mercado financeiro, né, o estímulo a comportamentos irresponsáveis, né, enfim, então, são várias as maneiras pelas quais, né, se pode tentar traduzir esse princípio de igualdade numa prática política, né, e social. Então, acho que é interessante a gente pensar que, assim, acho que talvez, né, se a gente quiser marcar aí um período parecido, né, a gente poderia pensar que uma espécie de consenso pós-Segunda Guerra, né, vai estabelecer que os estados nacionais são aqueles que têm a legitimidade, né, e são aqueles que têm nas suas mãos, né, essa capacidade, né, essa competência para produzir dentro das sociedades, né, o pleno emprego, a melhoria das condições de vida, enfim, se a gente tem tudo isso, né, de algum modo como se frente, né, apesar da Guerra Fria, né, ou por conta da Guerra Fria, né, como o socialismo ali, né, e as experiências, né, socialistas, como uma espécie de vetor de força que vai fazendo com que nas democracias liberais seja possível, ou seja pensável, ou seja desejável. Claro que isso é uma narrativa por cima, né, você tem as lutas políticas, né, acontecendo, que também que são igualmente importantes, não dá para dissociar as duas coisas, e principalmente quando a gente olha para os países, né, Europa, Estados Unidos, tem, né, o processo de rápido crescimento, né, nos 30 anos depois do fim da Segunda Guerra, né. Então, isso, se a gente tem isso, né, um pouco de uma série de elementos que vão dar forças a esse vetor redistributivo das sociedades, né, ancorados em torno da ideia de classe, também é necessário reconhecer que existem, né, e acho que daí, final dos anos 60, né, é um momento de maior visibilidade disso, no sentido do aparecimento disso na cena pública, que é a constituição de lutas políticas em torno de outros eixos de identidade,
né, como o direito à cidade, como o feminismo, como as políticas, né, que hoje a gente poderia chamar de queer, ou, né, em sentido diverso, né, pelos direitos, né, de homossexuais. Então, você tem ali uma série de outras maneiras de fazer político que em algum momento, né, vão ser reunidas, né, como políticas do direito à diferença. E é isso, né, nesse título aí da Nancy Fraser, que é isso que ela está chamando, né, da redistribuição, que seria a forma mais ou menos clássica, né, do Estado promover a justiça, né, ou pelo menos perseguir uma certa igualdade entre os seus cidadãos, por meio de recursos, né, orçamento, expansão de serviços, né, essas maneiras que a gente conhece, e o reconhecimento seriam aquelas políticas que, as políticas de reconhecimento seriam essas que se articulam em torno da questão de outros eixos, né, de luta, né, que podem ser nomeados como políticas da identidade. Enfim, o direito à diferença e as políticas da identidade, elas não são ideias que não têm seus problemas, né? Porque, boa tarde, a gente tem que dar tchau, dar um oi, não sei se ele estava ouvindo, né? Mas a gente... Bom, então, é isso, né? Elas não são sem problemas no seguinte sentido, né, um pouco aquilo que a Joan Scott, por exemplo, discute lá no texto dela, né, o Enigma da Igualdade, que é um texto bonito. Gente, estou pondo aqui só porque estou mencionando, tá, caso vocês tenham curiosidade, ou talvez vocês já tenham lido em outro lugar, mas sim, não é aqui. Mas, enfim, são modos de nomear, na verdade, essas políticas que, de algum modo, não deixam de apontar, bom, quando a gente falava em termos de classe, essa era uma ideia ainda menos problemática, né, ela se conciliava melhor com uma certa noção de universalismo, né, do que essas formas de fazer político que se estruturam a partir das experiências de desigualdade. E eu acho que essa que é a questão, né, problemática, né, enfim, como se, de um modo, as políticas redistributivas, elas tivessem uma violência normativa, né, até porque muitas das políticas redistributivas, pela própria maneira como elas estão articuladas com as demandas, né, articuladas, né, em torno da ideia de classe, mas também de um fazer do Estado ligado à classe trabalhadora urbana industrial, né, então toda a centralidade da família, né, e da família geralmente compreendida, né, como a família constituída por um homem, uma mulher, né, e as crianças, né, a centralidade, então, da previdência. Então, é só a gente também lembrar o quanto que também essas foram coisas que meio, elas ficam ali no limiar, né, entre enfim, entre uma justiça que meio tem a ver com costumes. Então, por exemplo, quanto tempo demorou o Código Civil brasileiro para reconhecer os casamentos, né, a união estável, né, porque não tinha lá, né, o papel, ou os filhos fora do casamento, né, ou mais recentemente, né, inclusive, o casamento entre pessoas de mesmo sexo. Então, você tem esses direitos que, na verdade, parecem o direito à diferença, né, fala, bom, o direito a uma família que escapa dessa norma estatal, mas que, na verdade, tem a ver com uma tentativa de não só alargar essas fronteiras, né, enfim, pode ter, né, não só de alargar essas fronteiras, mas justamente garantir, né, condições de igualdade, né, no acesso ao reconhecimento por parte do Estado de uma série de outros sujeitos, né, não sei se fica explícita, né, a diferença. Então, é por isso que é problemático, às vezes, dizer, né, porque muitas vezes, inclusive, se acusa alguns movimentos, né, de serem movimentos identitários, como se eles quisessem
fazer, enfim, recusar a ideia de universalismo, quando a própria a identidade, ela não é um eixo de luta, senão pelo fato de que foi em torno dessa exclusão que se produziu a situação de injustiça, né? Então, acho que só para... que é isso, nessa estilização que a Fraser faz, talvez isso também não fique tão explicitado, né? Então, é isso, as políticas de identidade, elas não são para afirmar uma identidade que, então, deveria ser resguardada a todo custo. É muito diferente da ideia de identidade cultural ou de identidade, né, étnica, como, por exemplo, aparece no texto da Manuela Carneiro da Cunha, né? Ela tem a ver com formas de luta que se expressam em termos de direito à diferença, porque é por causa dessa diferença que se produziu a injustiça e a exclusão. É porque essas diferenças foram ou produzidas pelo Estado na medida em que ele não as reconhece, ou elas se traduziram, né, numa estigmatização em termos de desvio, né, que foi preciso, então, fazer dessas identidades, né, minoritárias ou dessas identidades estigmatizadas um eixo de luta, né. De qualquer maneira, a Fraser, e aqui, gente, eu vou só projetar porque eu acho que o desenhinho fica mais fácil, né? Ela vai dizer que existem, ela está pensando mesmo que a justiça, ela né, ela é esse princípio, né, mas que as políticas de redistribuição e de reconhecimento, cada uma delas faz uma espécie de, ai, gente, esqueci como chama, de cabo de força, né? Aquela brincadeira do cabo de força, né? Então você tem o Estado sendo interpelado para produzir justiça, né? E enquanto as políticas de redistribuição que se articulam, né, em termos, né, de classe, né, e de demonstrar a exploração, a participação, né, na produção de valor, né, social, ou seja, elas estão ligadas a essa divisão do trabalho, e elas se orientavam durante muito tempo, né, pela perspectiva da integração de parcelas cada vez maiores nesses modos, né, de produção, enquanto a redistribuição, ela puxa para uma ideia de universalização, né, para o fato de que devemos chegar todos a ter, né, determinadas condições, enfim. As políticas de reconhecimento, e ela vai dizer que as políticas de identidade, por exemplo, empreendidas, né, porque ela está chamando aqui de sexualidades desprezadas, né, elas vão para dar visibilidade à injustiça, né, que elas sofrem, elas vão precisar puxar, né, para o direito à sua diferença, né, então para um processo de diferenciação, um processo que não dizer, olha, faço parte de uma classe explorada, né, cujos limites são visíveis por conta da nossa posição nesse sistema, né, de produção, exploração, nessas relações sociais, e, portanto, é preciso garantir condições para que aqueles aspectos, né, que são vistos como injustos, eles sejam superados, né, por meio de acesso a uma série de bens, né, materiais e simbólicos. Nas políticas de reconhecimento, puxaria para o outro lado. E ela vai dizer que existem algumas identidades, né, dentro dos estados, né, de alguns cidadãos, que para, enfim, garantir, né, uma experiência menos injusta, né, menos desigual, elas vão precisar se valer das duas estratégias, né, tanto de redistribuição, tanto usar estratégias de redistribuição, quanto clamar por estratégias de reconhecimento, né. A Fraser, ela, acho que de algum modo, né, ela vai mostrar como é possível, dentro de cada um desses polos, né,
experiências mais ou menos radicais. Então, nas políticas redistributivas, né, você pode, desde desejar a revolução que põe abaixo a estrutura de classes, até, né, pleitear políticas de inclusão, e, portanto, né, a possibilidade, né, de melhorar os níveis de vida, né, de diferentes classes. E do mesmo modo, nas políticas de reconhecimento, é possível desde pleitear a inclusão, como, por exemplo, né, a luta, né, pelo casamento entre pessoas do mesmo sexo, né, ou pode-se, então, pleitear por abaixo, justamente, né, a estrutura que dá sentido, né, a essas divisões binárias, a essas classificações de algumas sexualidades como normais ou anormais, enfim, pode-se tentar fazer as coisas, né, de diferentes maneiras, né. De qualquer modo, ela vai apontar para, principalmente, questões ligadas a gênero e raça, como no caso, né, das mulheres negras, né, que é o exemplo, inclusive, com o qual ela trabalha, que, ao mesmo tempo em que é preciso lutar, né, por políticas redistributivas, né, é preciso também buscar políticas de reconhecimento, principalmente do campo simbólico, no campo cultural, né, então, rejeitar determinadas representações estereotipadas, né, rejeitar aí uma série de modos de imaginar, né, as mulheres negras que fazem com que, mesmo que haja redistribuição, se não houver também reconhecimento, essa redistribuição ela fica quase que pela metade, né, que é um pouco, enfim. Estou pensando agora na minha orientanda, que estuda mulheres engenheiras, médicas, mulheres negras engenheiras, médicas, e no campo do direito, né? Então, juízas, cirurgiãs e engenheiras, né? Principalmente da engenharia civil. E ela mostra, né, que é isso, por mais que algumas delas, as mais jovens, ainda foram alcançadas pelas políticas de ação afirmativa na graduação nas universidades, né, uma delas faz Unicamp, por exemplo. Apesar dela ter acesso à universidade, a algumas das políticas ali de permanência e tal, o fato de que, do ponto de vista mais geral, né, não existe uma mudança substancial nas maneiras com que uma mulher negra seja reconhecida, faz com que ela seja sempre aquela que, enquanto ninguém encontrou com ela chega, né, nos últimos etapas dos processos seletivos. Na hora da entrevista, subitamente ela não tem o perfil, né? Então ela conta de um processo nacional que ela passou por um monte de gente, aí chegou na hora da entrevista, aí você não tem o perfil, e aí ela ainda teve, né, nesse momento de dizer para a pessoa, falou, bom, se vocês fazem um processo nacional desse tamanho, e agora que já, né, que chegou nessas 3 pessoas, eu não tenho perfil, tem alguma coisa muito errada com a seleção de vocês, né, então, nesse sentido de que não dá para lutar por um sem lutar por outro. Da mesma maneira, simplesmente o reconhecimento, né, a mudança, né, de mais presença, né, em determinados espaços, principalmente esses espaços, né, de vídeo-visual, gente, audiovisual, enfim, principalmente nesses espaços de visibilidade que são tão centrais para a constituição, né, dos nossos enquadramentos sobre determinadas pessoas, né, e grupos, isso também não é suficiente, porque sem, de fato, condições, né, de acesso a bens, né, materiais e simbólicos, isso também não faz tanta diferença assim, né, então, é nesse sentido que existem essas coletividades que ela chama de bivalente, que você precisa lutar nas 2 frentes ao mesmo tempo, sabendo que numa, né, o seu desejo é de tornar a diferença invisível, e na outra você precisa utilizar essa diferença para ter, né, o reconhecimento necessário. Né? Tem toda uma discussão sobre como, muitas vezes, as políticas de reconhecimento, como elas não necessariamente
se desdobram em luta por orçamento, elas seriam mais fáceis de ser acolhidas pelos estados, né? Então, né, que é um pouco a discussão que a Marcia Lima faz, né, num texto em que ela analisa as trajetórias da ação afirmativa no Brasil, que uma coisa é reconhecer publicamente que houve danos, né, à população negra, né, por conta do processo. Isso é uma coisa, que quase que não tem tem ganhos políticos e não tem custos econômicos. Outra coisa, por exemplo, é depois da aprovação da Lei 10.639, ter que, né, destinar recursos para a formação de professores, para a compra de materiais, né, para aí, de fato. Então, são dois eixos, né? Um momento foi preciso, né, uma luta por reconhecimento, num outro é preciso, então, para fazer, né, justamente o reconhecimento, se traduzir em mudanças de fato, a uma luta redistributiva. Então, fica aí. Por que que isso é tão importante, gente? Porque acho que quando a gente está falando do texto e tem uma última parte do texto, do título da Nancy Fraser, que eu acho que é um pouco estranha, mas que reaparece de algum modo no texto do Geertz, que ela vai dizer que redistribuição e reconhecimento seriam dilemas da justiça numa era pós-socialista, né? O que é essa era pós-socialista? Porque, enfim, pós-estruturalista, pós-moderno, pós-socialista também. Eu acho que num dado momento, né, vocês já toparam com essa discussão, mas principalmente depois da queda do muro, né, de Berlim, como se aquele fosse um marco, né, do fim, né, da Guerra Fria, mas principalmente do fim da possibilidade de um certo fantasma socialista assombrar as democracias ocidentais, né? Então, quando ela está falando pós-socialista, ela não está dizendo de fato, né, que a gente não tenha mais, não é só da experiência concreta, né? Eu acho que ela está falando de como passa mesmo a ocupar um outro lugar, né? Aquilo que o Habermas vai chamar, né, de fim das energias utópicas, enfim, o quanto é isso, o quanto a resistência, né, de países socialistas, ela incitava, ela provocava, ela ficava ali como um fantasma que tinha efeitos, né, permitia produzir efeitos políticos, né. Hoje é quase como se persiste aí o fantasma, mas para produzir efeitos completamente distintos, né, porque já não são efeitos em direção a reformas, né, ou, no sentido da igualdade, mas acho que são efeitos mais mesmo no campo do imaginário, né, da política, mais como espantalho do que propriamente como fantasma, né, como fantasma ele produzia efeitos distintos, né, do que ele pode produzir hoje. Bom, então, quando o Geertz vai dizer, né, que se trata de pensar né, como as identidades elas se tornam um eixo de tensão por conta da globalização, né, e da maneira com que a gente entende, né, imagina o que, né, seria a globalização nos anos 80, diferente do que isso acontece hoje, né, acho que vocês devem ter visto também comentário, por exemplo, sobre como a pandemia mostrou que, de fato, nós somos, né, um mundo globalizado, no sentido, né, de todas essas cadeias, né, de comunicação, de conexão, que fazem com que um vírus, né, surgido, né, num lugar, né, num recôndito na China, em menos de 2, 3 meses, né, tivesse parado o mundo inteiro, né. Então, tem aí uma série de discussões sobre o que de fato isso implica, né, e principalmente sobre como, mais recentemente, é possível perceber como ela não implicou nem em mais igualdade, nem em mais consenso, e se a gente olha, né, para a quantidade de lideranças, né, de extrema-direita, né, que retomam aí o nacionalismo como modo de produzir ganhos políticos, né, a gente vai muito no sentido do que o Geertz temia, né,
Mas ele vai dizer que tem, então, esses 3 eixos de tensão, né? A incapacidade da maioria dos países do terceiro mundo de atender às expectativas que eram correntes pouco antes e pouco depois de suas lutas por independência. Então, aqui ele está explicitamente conectando, principalmente as lutas anticoloniais, né? Já do século XX, né? Com enfim, com a produção aí, né, e os processos de independência, né, que permitiriam sonhar com a emancipação, né, com uma emancipação política, intelectual, econômica, né, e o fato de que muitas vezes vários desses países eles foram, né, capturados, né, justamente nesse sistema mundo, né, moderno, colonial, né, o sucessivo desmascaramento das utopias marxistas, acho que ele está falando aqui num sentido muito próximo do que a Nancy Fraser quer dizer com pós-socialistas, e lembrando que ele ainda escreve em 85, né, ou seja, antes da queda do muro, e o que ele chama de redução do pessimismo expresso na ideia de declínio do Ocidente, né, então aquilo que a gente comentava na aula passada, sobre como tudo aquilo que acontece no pós, né, durante a Segunda Guerra, né, então a própria Primeira Guerra, pós-Segunda Guerra, enfim, falando em Primeira Guerra, só um parênteses que eu lembrei agora, eu não sei se vocês viram, mas acho que foi ontem, ou anteontem, que o Biden finalmente reconheceu o genocídio armênio, em 1914, enfim, só porque a gente tinha comentado em algum momento que tinha vários outros genocídios que não são reconhecidos, né, acho que o genocídio dos indígenas nas Américas até são, do ponto de vista, peraí, a Johanna, os 3 eixos, escrevam. Está lá na página 71, 72 do texto novo, ó. O texto novo do texto do capítulo, que não é o... Vamos ver se foi inteiro. Então, é isso, né? Um pouco uma espécie de frustração que teria se sucedido nesses espaços, né? Das nações recém-construídas, né? E que também, de algum modo, colocaram os próprios processos de independência, né? Colocaram, fizeram, né, circular de novo, né, a importância da identidade étnica, enfim, justamente porque você tem um processo ali histórico, né, de disputa, de luta, que um pouco permite, né, produzir essa experiência de uma comunidade imaginada, o que ele está chamando aqui de sucessivo desmascaramento das utopias marxistas, e a redução do pessimismo expresso na ideia de declínio do Ocidente. Então, se de um lado, né, depois da Segunda Guerra, por conta da destruição, por conta, né, dos assombros, né, com aquilo que a razão e a técnica, né, foram capazes de produzir, por conta, né, enfim, de uma série de crises aí, né, nesse projeto moderno, ele está dizendo que já em 85, esse estava quase sendo um pouco esquecido, né, superado, por conta das capacidades, inclusive, né, de regeneração econômica, moral, né, vivida por vários dos países aí que constituem esse Ocidente moderno, né. E um pouco é como se ele dissesse aqui, então, que essa globalização que traz esse risco da dissolução das diferenças, porque é disso que ele está dizendo, né, quando ele está falando do futuro do etnocentrismo, ele diz, bom, existe aí uma possibilidade de que a gente tenha uma tendência à diminuição dessas diferenças culturais por conta dessa força homogeneizadora e não governável que é a globalização, né? Porque se você tem uma relação de assimetria, é possível, então, né, pelas questões de força, né, seja violência de fato, seja violência simbólica, né, impor os seus valores sobre os outros, mas a globalização seria, né, o Santiago Castro Gomes, ele usa uma expressão que é muito boa, que ele fala que é uma governamentalidade sem centro, né, no sentido que são práticas de governo que um pouco circulam, mas elas não necessariamente têm um centro, o que torna mais difícil de ajuizá-las, né, de dizer se elas são boas, se elas são ruins, enfim.
Então, como essa força, ela traz, então, essas ansiedades, e aí ele traz tanto o Levi-Strauss quanto o Richard Hort, né, que estariam dialogando com isso e tentando advogar em torno de uma espécie de etnocentrismo orgulhoso, né, no sentido de que, de entender que uma certa indiferença às outras culturas é necessária, né, para a gente ficar nas fronteiras da nossa, ou então que a desqualificação das outras culturas também é necessária para a gente reafirmar a sorte que a gente teve que ter nascido na nossa, né? Então ele está um pouco chamando atenção para o fato de que, de algum modo, do ponto de vista da antropologia, pelo menos três, né, posições seriam possíveis em relação à diferença, né? Num primeiro momento, né, um pouco a partir da fantasia desse sujeito de saber universal, né, a fantasia da neutralidade, né, a outra, que seria, né, a do relativismo, né, que aparece com as contribuições tanto da antropologia, né, mas inclusive da historiografia, né, a gente poderia falar que a gente também aprende a utilizar não só um relativismo cultural, mas uma espécie de relativismo histórico, né, por exemplo, quando a gente fala que analisar, né, as sociedades antigas com as medidas de hoje, né, é um erro, né, é um anacronismo, e o etnocentrismo, que é isso que ele está reivindicando, né? Então, essas três posições, né, esses três princípios, eles se tornam impossíveis, né, de serem utilizados, né, porque todos eles, de algum modo, foram questionados pela nossa experiência pública, né, política. Então, por isso que ele vai defender que, no que se refere, né, à diversidade cultural, né, os usos da diversidade cultural, no seu estudo, da sua descrição, sua análise e compreensão, tem o sentido de definir o campo que a razão precisa atravessar para que suas modestas recompensas sejam alcançadas e se concretizem. Então, para ele, é isso, não se trata, né, de fazer como às vezes se pretende, né, que quando se diz, por exemplo, que a gente que a recusa ao outro, né, que o preconceito contra o outro, que a discriminação, elas são frutos da ignorância, né, então não se trata simplesmente de pegar a antropologia, então vai aprender, né, vai aprender sobre isso, depois vai ensinar sobre isso, e depois seremos todos, né, felizes, né, no nosso mundo de diferentes culturas, e, enfim, como se isso não tivesse nenhum efeito, né, de fato, né, nenhum efeito concreto, como se fosse só uma questão que a gente pudesse tratar, né, no campo das ideias, quando, e aí já vou puxando para a questão também local, quando, na verdade, o que ocorre, e inclusive por conta dessas lutas, né, também anticoloniais, como a gente viu, é uma mudança nessa distância que nos separa dos outros, né? Então, se era possível sustentar a tolerância, né, quando estávamos, né, ele usa uma expressão muito boa, que ele fala que é a diferença das magníficas diferenças à distância, né, elas, na verdade, se tornam assimetrias inquietantes e muito mais próximas, né, então, de fato, a gente está falando não só por conta da globalização de uma maior circulação, mas também de todos os efeitos da própria globalização, inclusive, né, por conta da mudança nos regimes de guerra e tal, né, de processos de mobilidade, né, humana, né, os processos de migração, enfim, todos esses fluxos, mas a gente está falando, inclusive, de um outro que passa a existir dentro de uma mesma fronteira nacional, né, e que justamente por conta enfim, do tempo, da historicidade das formas e tal, já não é possível identificar, né? Ele dá o exemplo, por exemplo, de que você nunca sabe, né, se alguém, só porque não se parece, né, com você, se se trata de fato de um estrangeiro ou se trata, né, enfim, se a gente quisesse usar o termo que nos Estados Unidos, por exemplo, a ideia dos americanos hifenizados, né? A ideia de que você tem essa possibilidade de compor aí essas identidades e já tendo nascido ali, né, reivindicar
ao menos essa identidade hifenizada, né? Bom, acho que aqui, só, gente, para terminar, porque eu queria terminar nos próximos 10 minutos, mas qualquer coisa a gente pode voltar. Acho que queria só dizer, então, de como, se quando a gente tinha um horizonte da integração, né, seja do ponto de vista da integração econômica, né, naqueles espaços que eram reconhecidos, né, como espaços de relações mais protegidas, enfim, um pouco de acesso, inclusive a própria classe trabalhadora, né, pelo menos aquela que é reconhecida do ponto de vista do Estado, né, enfim, dava toda uma outra discussão sobre como isso acontece no Brasil. Mas quando você, esse horizonte, ele se perde um pouco, né, por mudanças que estão articuladas à própria questão da globalização, como, por exemplo, os outsourcing, né, de empregos, né, a destruição das classes trabalhadoras que tinham, né, ali a sua força, né, de mobilização política por conta, né, da distribuição desses empregos em outros espaços, né, sem tradição, isso acontece tanto dentro dos próprios países, quanto do ponto de vista global, enfim, um pouco esses processos todos que acontecem, né, eles vão, na verdade, desorganizar, no sentido de que eles vão colocar em questão essa forma que estava posta como ideal, como horizonte, como forma, né, como horizonte de forma de vida, né? Então, isso vai, de algum modo, inclusive, né, junto com outros processos aí, que são tanto econômicos quanto políticos, também diminuir a legitimidade do Estado como aquele que deve ser capaz de centralizar os modos de racionalizar a condução da vida, né? E aí, acho que o Geertz, e a própria Manuela Carneiro da Cunha, quando ela vai fazer a discussão sobre como, né, o contato, ele não apaga a identidade, né, porque essa era uma questão que estava muito posta, né, na ideia da culturação ou da assimilação dos povos indígenas, né, à cultura nacional, né, a sua passagem de povos específicos, né, para povos brasileiros, para o povo brasileiro, né, então, de novo, a passagem do múltiplo ao né, se a gente quiser retomar lá o Clastres, acho que de algum modo, tanto o Geertz quanto a Manuela Carneiro da Cunha estão falando daquilo que o Roberto Cardoso de Oliveira chamava de fricção interétnica, né, que é justamente tentar dar visibilidade, estou escrevendo aqui, gente, eu já não sei se tem hífen ou não, mas acho que não, faltou um R, gente, desculpa. Então, essa ideia, né, de que os povos, que é uma ideia semelhante da que está presente aqui no parecer da Manuela Carneiro da Cunha, de que não é porque houve contato que a identidade se perdeu, né? O contato, isso que ele está chamando de fricção, para sublinhar essa dimensão conflituosa, né, essa dimensão de tensão, é alguma coisa que pode resultar também numa espécie de acentuação, né, de determinados aspectos da cultura, justamente para produzir a diferença. Então, de novo, a identidade, ela é sempre relacional, o que significa que o contato não dissolve a identidade, né, a não ser que a gente, de fato, acredite, né, numa superioridade, né, técnica da própria cultura, né, que é capaz de fazer todas as outras culturas serem, né, incorporadas a ela, né. Então, para marcar isso que o Geertz, acho que também está chamando a atenção no caso específico, né, no caso que ele conta, do índio bêbado e a máquina de diálise, né, que o quanto o reconhecimento de que o contato não produz identidade, não produz uma identidade comum, né? Ele, às vezes, até reforça as identidades que já existiam, né? Dando para elas novas cores, né? Fazendo com que, por conta do contato, se sublinhe determinados aspectos, né? O que a gente vê acontecer
é um tipo de relação que, então, de novo, não pode ser resolvida, né, por princípios nem do relativismo cultural, nem do etnocentrismo orgulhoso, como ele está dizendo. Então, no caso lá do índio, que ele chama, né, de índio bêbado, né, então, daquele senhor, né, que é de um povo, né, de um determinado, porque eu não vou lembrar agora o nome, mas enfim, que ele é alguém que tem um problema com o alcoolismo, mas teve acesso à possibilidade da diálise. De um ponto de vista, né, da racionalidade médica, que vai definir que você traz, né, que é um pouco aquilo que a gente vai operar, por exemplo, né, quando chegou no momento em que as UTIs estavam cheias, né, e aí você vê alguns médicos falando, bom, eu tenho que seguir aqui um protocolo de uma espécie de racionalidade, que é dizer que quem é mais jovem, quem tem tais condições, tal, não sei o que, tem prioridade sobre outras coisas. É um pouco disso que ele está falando aqui, né? Existe uma racionalidade médica que passa, é importante dizer, por um ajuizamento de valor, inclusive, né, das vidas, né, como se a vida de uma pessoa que tem um problema de alcoolismo, ela, de algum modo, ficasse valendo menos, né, seja porque as suas chances de sobreviver são menores, mas seja porque se faz um juízo moral sobre alguém que tem um problema que tem um vício, né, que tem um problema com o álcool. Então, de um lado essa racionalidade, de outro a desse chefe indígena que diz, eu não vou parar de beber, né? Então, um pouco, acho que o que ele traz aqui se a gente vai pelo relativismo cultural, não faz sentido, porque o álcool, inclusive, né, a gente sabe, por exemplo, quando a gente olha para comunidades indígenas no Brasil, que, embora vários povos indígenas tenham os seus rituais, né, em que se faz uso, seja do álcool, seja de outras substâncias que têm, né, um poder, que eu não vou saber dizer o nome científico, né, mas a gente pode traduzir por dar barato, né, mas que, enfim, que dá um pouco, que cria, né, o transe, que cria uma série de coisas, são todas, são modos de acessar outras formas de consciência e tal, que estão completamente articulados às formas culturais, ritualizadas, né, tem um processo, né, para fazer, que demora, não tem essa disposição. Então, o problema, né, se a gente quiser pensar o problema de, né, de povos indígenas com o alcoolismo, ele passa completamente pelo contato, porque é a bebida como mercadoria que vai produzir a possibilidade, né, do vício e da alcoolização. Enfim, por outro lado, os médicos também ficam ali numa saia justa, porque eles entendem, né, que eles têm que ter um desconforto ali, que é de um pouco contornar a norma, né, mas por outro lado, acho que no fundo o que ele está chamando a atenção é difícil de responder, né, os médicos também sabem, porque eles vivem nessa sociedade mergulhados em muito mais contradições, que eles não podem simplesmente fazer essa racionalidade valer e mandar a pessoa para casa, porque no fundo eles também conhecem, né, o quanto nessa historicidade do contato que se produz, né, inclusive o que ele chama, né, de uma espécie de melancolia, de desencanto em relação, enfim. Então, eu acho que o que ele chama atenção a partir dessa fábula, né, é justamente como esses princípios que seriam universais ou que seriam absolutos, né, seja ele do relativismo, seja do etnocentrismo, eles não dão conta de responder às questões morais angustiantes centradas na diversidade cultural. Essas são questões que surgem do contato, que surgem, sobretudo, porque uma coisa é você ter uma relação, né, por exemplo, dentro de uma escola, uma coisa eram as professoras que estavam, né, imbuídas de uma noção de que o melhor a fazer para as populações indígenas eram se assimilarem à cultura nacional. Então, todas as violências simbólicas que são empreendidas a partir daí, claro que elas não estão
de modo algum justificadas do ponto de vista, né, mais geral, mas sem dúvida do ponto de vista dos sujeitos, né, que estão orientando a sua ação, elas têm uma racionalidade. É como se ele chamasse atenção aqui para como o fato de que não estamos mais nós lá e, né, nós aqui e eles lá, né, ou ao contrário, né, enfim, eles lá, nós aqui, não é contrário, coisa nenhuma. Sei lá, gente, mas enfim, tudo depende, né, de quem que a gente está chamando de nós, é justamente porque não existe essa distância que a ideia de uma tolerância, né, que passa por um maravilhamento com essas, né, diferenças magníficas, né, não se sustenta mais. É muito mais contraditório, muito mais complexo, muito mais difícil de tratar, e aqui eles não estão pensando a diferença da mesma maneira que estava colocado lá na Fraser, embora as coisas não estejam dissociadas, porque também é em nome do direito, né, à diferença e ao reconhecimento, que também vai se constituindo a possibilidade dos estados plurinacionais, né, como, por exemplo, já acontece em alguns países da América Latina, e se a gente quiser pensar, né, o reconhecimento do Brasil para, né, a possibilidade, né, dos diferentes povos indígenas, né, de algum modo não é exatamente um Estado plurinacional, mas não deixa de ser uma forma de reconhecer, né, o direito a essa diferença. Então, as coisas são diferentes, mas se articulam, né, da mesma maneira que algumas dessas questões, né, que aparecem relativas, né, às questões culturais e étnicas, né, elas vão também se repor, às vezes, em falas, né, sobre, por exemplo, não, eu não tenho problema nenhum com, né, pessoas queer, né, a questão, né, mas elas, desde que elas fiquem lá e eu aqui, né, então é nesse sentido que eu estou tentando chamar a atenção de que existem diferenças, mas analíticas, mas existem algumas misturas e continuidades nas práticas políticas em torno da diferença, seja para os sujeitos, seja para o Estado, seja, né, para as instituições, e eu acho que é por isso que também se torna tão possível, né, imaginar alianças como essas. Mas é isso, gente, eu vou parar por aqui, qualquer coisa, depois a gente retoma nas questões, desculpa, falei muito. Eu vou parar de gravar, esqueci.